Quer montar a mochilinha comigo? Aqui a gente já tem ela pronta e agora a gente vai montar outra de outra cor. Essa é a tampa da mochila e aqui é o corpinho dela. Começando o corpo da nossa bolsa, a gente vai precisar das nossas 14 aplicações feitas no tamanho iguais, todas quadradas e blocadas. Vamos iniciar a montagem e para isso a gente precisa separar as peças. São 4 peças para fazer frente e costa e as laterais e fundo são compostos por 2 peças cada. Para montar as faces da bolsa, a gente precisa unir as peças. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como a gente vai unir 2 peças para formar lateral ou o fundo da mochila. A gente vai passar a linha da mesma cor que a gente finalizou o square, então eu estou usando o verde. Por entre o leque do canto do square, a gente vai dar um nó e iniciar a carreira de ponto baixo unindo as 2 peças. Então, eu sempre vou iniciar do meio do leque, puxando um primeiro ponto baixíssimo e uma correntinha para subir a carreira de ponto baixo unindo essas 2 peças. Então, eu subo um ponto baixíssimo, dou uma laçada, faço o ponto baixíssimo, dou uma correntinha e vou unindo as 2 peças sempre ponto por ponto. Você vai unir a correntinha formada pelo ponto alto da aplicação da frente com a correntinha formada pelo ponto alto da aplicação de costas. Então, você sempre tem que estar prestando atenção para unir os 2 pontos equivalentes aí ao formato do square, para que quando você chegue no final da peça, você não precise voltar porque acabou unindo um ponto com o mesmo ponto de trás 2 vezes, tá? Então, é interessante que você fique alinhado e tenha sempre esse campo de visão de estar pegando nas 2 alças e olhando se corresponde o ponto da frente com o ponto de trás. Eu finalizei aí essa carreira e finaliza sempre no meio do leque que você fez nos cantinhos do square. Então, une aí os pontos e finaliza a carreira de emenda no meio do square do leque com um ponto baixo, finalizando a peça e arrematando a linha. Esse é o resultado da união dos 2 squares formando ou lateral ou fundo da bolsa e você vai precisar fazer esse passo 3 vezes. São 2 laterais e um fundo da nossa mochila que a gente precisa, tá? E esse é o resultado dos 3 processos de união de 2 faces. Agora, a gente vai emendar 4 squares para eles formarem a frente ou as costas da nossa mochila. E a gente vai repetir o processo de emenda de 2 faces no squares e assim emendando os 4 numa só carreira. Então, eu inicio o mesmo processo, alinhavo pelo meio do leque, dou o nozinho e vou iniciar minha carreira pelo meio do leque com um ponto baixíssimo, subindo uma correntinha e unindo ponto com ponto da frente com o ponto de trás, sempre pegando na correntinha de cima do ponto alto da frente com a correntinha do ponto alto do square que está atrás. Sempre presta atenção para deixar os 2 squares com os relevos para frente. Aliás, a gente não quer o square averso para dentro da nossa mochila. Então, é interessante você sempre trabalhar olhando o seu projeto, vendo direitinho. Até porque é interessante para você perceber os erros que podem acontecer, tá? Então, o ideal é que você preste atenção no seu projeto e veja também o acabamento que você está fazendo na peça. Aí, eu cheguei no último ponto da carreira desse square, dessa emenda de 2, e eu, no leque, faço o meu ponto baixo como se fosse terminar, mas, em vez disso, eu vou pegar os 2 outros square e vou passar direto para eles 2, fazendo o meu primeiro ponto baixo de união deles 2 também pelo leque. Então, eu já inicio aí esse processo de união, já fazendo a união dos 4 squares juntos e deixando 2 faces aí unidas, tá? Faço o mesmo processo de união que vocês já sabem, vou fazendo ponto baixo, colocando dentro das correntinhas e finalizando no leque com um ponto baixo também e arrematando a minha linha.
Seus 4 squares unidos vão ficar assim, e a gente vai passar uma carreira desse jeito para ficar os 4 unidos com as 4 pontas. Então, a gente vai iniciar também o mesmo processo de união, pegando pelo meio do leque, colocando o ponto baixo sempre na correntinha formada pelo ponto alto do square da frente com o square de trás. E vamos seguir esse processo que a gente já fez as outras vezes. Quando chegar aqui no meio, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez inicialmente. Pegar dentro dos 2 leques e passar direto, fazendo a união dos 4 squares. A gente finaliza no final do leque com o ponto baixo, corta a linha e arremata ela. Assim vai ficar a nossa frente ou costa da mochila. E essas são as 2 faces que a gente precisa para compor frente e costa da mochila com 3 peças, 2 laterais e fundo dela. Para igualar esses squares, a gente precisa passar mais 2 carreiras em volta deles. O resultado será esse. Então, a gente vai iniciar pelo leque, botando o leque nas pontas dele e nas laterais, colocando o bloco de 3 pontos, seguindo dessa maneira por 2 carreiras. É importante que você siga o mesmo processo que você fez o seu square, colocando o leque apenas nas pontas para a gente deixar esse mesmo formato. A gente vai repetir esse processo de 2 carreiras nas faces da frente e de costa da nossa mochila. Não esquece, leque apenas nas pontas e blocos de 3 pontos nas laterais para deixar todas as faces iguais. Para que esse processo? Para que as nossas faces da mochila fiquem corretamente com a mesma quantidade de pontos, para quando a gente fazer a união, a gente não errar. Então, é ideal que você faça essas carreiras todas nas peças que você fez, tanto nas laterais, no fundo e nas faces de frente e de costa da sua mochila. E não esquece, leque apenas nas pontas para poder fazer o formato da nossa caixinha da mochila, e nas laterais você vai preencher com blocos de 3 pontos, igual eu tô fazendo aí, para que fique padrão, tá? Então, segue assim por 2 carreiras, finalizando as faces da sua mochila e deixando elas todas padronizadas. Você vai perceber que não vai ficar ondulado o seu projeto, e as faces vão ficar todas quadradinhas, de maneira com que facilite e o acabamento da nossa mochila fique perfeito, tá? Então, você vai seguir dessa maneira. Aí, eu fiz a última carreira para você visualizar e ver como que vai ficar o nosso projeto. Agora, a gente vai iniciar o processo do formato da nossa mochila. Então, a gente vai unir, eu vou começar pela frente e uma lateral da nossa mochila. Vou pegar a linha branca, foi a que eu escolhi para fazer o acabamento, porque eu acho que vai chamar mais atenção. Eu vou fazer o mesmo processo de união que eu fiz nos square, só que dessa vez unindo uma face da frente, que a gente fez com 4 peças, e uma face da lateral, unindo 2 squares que a gente finalizou. A gente vai fazer o mesmo processo. Quando chegar aqui no leque do canto da bolsa, a gente vai fazer um ponto baixo e vai pegar outra face de 2 squares e fazer a união do leque com o outro leque da outra face. Então, a gente vai seguir do mesmo jeito, é o mesmo raciocínio que a gente fez a emenda das 4 faces lá no início dos squares para poder formar a nossa frente e o nosso verso da bolsa. Então, a gente vai seguir na carreira, unindo aí para fazer lateral e fundo da nossa mochila, o mesmo processo de união que a gente vem seguindo desde as primeiras etapas de união dos nossos squares, tá? Você segue unindo correntinha da frente com a correntinha de trás pela extensão de todo o square até chegar nos cantos. Quando chegar no canto novamente, você vai repetir o mesmo processo, pegando sempre no meio do leque, fazendo um ponto baixo para finalizar essa união, e aí já pegando outra aplicação de 2 squares para poder fazer a lateral da nossa mochila. E esse é o formato que ela tá tomando, lateral com o fundo. A gente vai fazer a união dessa outra lateral, pegando dentro desse leque da face da frente e dentro do leque da peça da lateral, fazendo a união entre eles dois com um ponto baixo para ficar esse acabamento. Sempre pegando na correntinha da frente com a correntinha de trás e unindo ponto referente ao ponto da frente com o ponto de trás, igualando todos eles, tá? Para ficar o acabamento perfeito. E assim a gente vai seguindo por toda a peça e a união delas duas, para fazer o formato da nossa mochila com a frente, as laterais e o fundo. Assim vai ficar a união das 4 partes, frente, 2 laterais e fundo da nossa mochila.
Passei aí a união entre essas 4 partes e vou fazer o mesmo processo com a parte de trás e as 3 partes, laterais e fundo, passando também a carreira aí do ponto baixo, unindo essas 4 peças para a gente fazer as costas da nossa mochila, o mesmo processo. Esse é o resultado das emendas feitas na frente e nas costas da nossa mochila. Agora a gente vai precisar unir as pontas para formar a caixinha e dar o formato da nossa mochila. E o processo vai ser o mesmo. A gente vai pegar a linha branca, que é o acabamento que eu estou utilizando nesse processo, para unir essas 2 laterais dos fundos. Então, assim, aqui eu vou fazer um acabamento que é dar um ponto baixíssimo na lateral do acabamento branco que eu já tinha feito na união das partes lá da frente. Para quê? Para que cada vez mais essas partes fiquem unidas e a gente não tenha brechas nem furos na construção ou costura da nossa mochila, tá? O meu acabamento eu vou fazendo ponto baixo em cima da linha que eu amarrei para poder iniciar esse processo. Assim, eu já vou arrematando ela enquanto faço os pontos baixos. Vou fazer o mesmo processo de união que a gente já vinha fazendo desde o início. Então, unindo a correntinha formada pelo ponto baixo do square da frente com a correntinha formada pelo ponto baixo do square de trás. Quando chegar no final, faço o mesmo processo, ponto baixo com um ponto baixíssimo ligando a carreira de ponto baixo que a gente uniu as partes da frente ou de trás da nossa mochila. Faço o mesmo processo na outra ponta e assim finalizado fica a caixinha que é a nossa mochila já estruturada com as partes todas unidas formando esse formato da mochila que a gente tanto quer. Agora, a gente vai iniciar o acabamento na boca ou, no caso, aqui em cima, nessa parte onde a gente vai passar o dorsal da nossa mochila. Vou iniciar o processo colocando ponto baixo sobre toda a extensão aí da boca da mochila. Então, eu vou começar amarrando o nosso fio, que eu vou usar o verde, tá? Não vou usar o branco nessa parte, prefiro que o acabamento daqui fique na mesma cor dos nossos squares, que é a cor protagonista da bolsa. Vou iniciar aqui fazendo ponto baixo durante todo esse processo aí, o percurso da nossa mochila, colocando ponto baixo sempre onde tem ponto e nos espaços que ficam entre o leque e os blocos de 3 pontos que a gente fez no padrão do nosso square, tá? Vou seguindo aí, fazendo ponto baixo até o final, passo pela lateral da mochila e aí vou colocando ponto baixo. Chegando aqui, que a gente já passou pela lateral e vai passar para as costas ou frente da mochila, no caso eu decidi que aqui vai ser as minhas costas. Então, a gente vai unir a tampa da nossa mochila. Vou fazer aí o primeiro leque colocando ponto baixo e vou vir com a tampa no verso para poder fazer a união entre elas. Lembrando que essa tampa, que é um square maior, a gente vai deixar 10 carreiras nele, para que ele fique de um tamanho que seja proporcional a essa união. A gente vai vir fazendo a mesma união que a gente já utiliza desde o início, unindo as correntinhas aí com um ponto baixo, tá? Vou fazendo essa união, tornando proporcional o meu início do meu leque com o espaço entre o leque e o bloco de 3 pontos lá do início que a gente deixou, deixando assim um espaço com os cantos nas 2 laterais da nossa mochila. Vou seguir unindo essas 2 partes, então as costas aí com a tampa da mochila no verso, a gente vem fazendo o acabamento do ponto baixo, até porque esse acabamento tem que ficar dessa maneira para a gente vir em cima fazendo a grade, que já eu vou explicar para passar o dorsal da nossa mochila. Lembrando de alinhar sempre a parte da frente com a parte de trás, para realmente quando chegar no final da união, a gente ter a parte do leque, que é a vaga, com a parte que é o espaço entre o leque da bolsa e os 3 pontos, finalizando sempre alinhado aí as partes para não ficar nada torto no processo. Vou seguindo fazendo o acabamento de ponto baixo, já tendo feito a união da mochila com a tampa, até finalizar essa carreira, deixando o acabamento de ponto baixo aí na boca da nossa mochila. Agora, a gente vai iniciar o processo de fazer as grades para passar o nosso dorsal. Então, esse é o acabamento que ficou da união da tampa com a mochila e assim tá ficando a nossa mochilinha.
Agora, a gente vai iniciar o processo de deixar a gradezinha para passar o torçal e a gente puxar a amarração. Esse foi o acabamento que ficou com ponto baixo e a gente vai vir subindo aí. Vai fazer 3 correntinhas, mais 2, que é o espaçamento, vai pular 2 pontos baixos embaixo na carreira e vai colocar no terceiro um ponto alto. Então, a gente vai seguir assim por todo o percurso da mochila, deixando 2 correntinhas de espaço e colocando um ponto alto no terceiro ponto baixo da carreira aí de acabamento da nossa mochila. A gente vai seguir assim para poder formar a grade e a gente passar o torçal que vai amarrar e fechar a nossa mochila, tá? Agora, a gente vai fazer o acabamento em ponto baixo em cima da gradezinha. A gente vem colocando o ponto baixo dentro dos espaços, 2, e no ponto alto a gente coloca um ponto baixo. E a gente vem fazendo esse processo por toda a extensão da grade para ficar esse acabamento aí. E tá pronto. Agora, a gente vai fazer o torçal para colocar nesse espaço e fazer o fechamento da boca da nossa bolsa. Assim fica ela finalizada e assim aqui a gente vai colocar o torçal. Venho com um torçal passando e pulando da maneira que você quiser, o padrão que você quiser, para que fique fácil aí na puxada e você consiga amarrar a sua bolsa, deixando ela no acabamento que você mais gosta. Então, coloquei o meu torçal, puxei, dei o meu laço e assim, boa parte da minha bolsa já está finalizada, faltando apenas o puxador e as 2 alças dela, que no caso aqui o gancho de trás que a gente vai colocar nas costas e as 2 alças. Para a gente iniciar o puxador e as 2 alças, a gente vai precisar para as alças de 2 peças de aproximadamente 66 ou 67 centímetros, com 10 pontos cada. A gente vai começar com 10 correntinhas para fazer a largura da nossa alça da mochila. Eu quis nessa largura para ficar confortável para mim e o tamanho eu usei esse padrão de 66 centímetros, mas você pode diminuir ou colocar passador. Como a mochila é para mim, eu vou deixar nesse tamanho que eu já me sinto confortável com ele. Então, eu faço as 10 correntinhas e venho iniciando a minha carreira de ponto baixo aí nela para ir subindo e virando o processo. Então, a gente vai colocando aí o ponto baixo na correntinha, coloca os 10 pontos baixos, não esquece de subir o primeiro ponto baixo como se fosse apenas uma correntinha e na segunda correntinha você coloca um ponto baixo até o final. Chegando no final, você faz o último ponto baixo e vira o trabalho para poder iniciar a outra carreira. E assim você vai zigue-zagueando toda a peça, formando as carreiras de ponto baixo aí, até chegar no tamanho que você quer. Esse processo é um pouco lento, um pouco demorado. A gente fica sem paciência, acha que não tá rendendo o trabalho, pensa que já fez 1000 pontos e não cresceu nem 2 centímetros, mas é isso mesmo, continua firme, vai fazendo sua alça, que no final o processo é muito bacana. Para fazer o nosso puxador, a gente vai precisar de uma pecinha só, e nessa eu utilizei 5 correntinhas, então essa é a largura que ficou. Eu fiz aproximadamente 30 a 31 carreiras aí, porque foi um tamanho que eu achei que ficou ideal para o puxador, para não ficar nem tão grande e nem tão pequeno, tá? Então, aí eu utilizei o mesmo processo que eu fiz nas alças, fiz de ponto baixo. Então, nesse acabamento, você vai ter um pouquinho de paciência, põe uma série, põe uma música aí para ouvir, relaxa, que esse aqui é o crochê da paciência. Feito o puxador, a gente vai emendar. Escolhi aí o meio, vou centralizar ele onde eu quero, marco ele com um alfinete ou um marcador de crochê, um grampo, e venho fazendo a costura. Fiz a costura aí de ponto baixíssimo e assim ficou a minha peça na bolsa. Agora, a gente vai colar as alças, costurar. Eu sempre gosto de fazer esse acabamento com um ponto baixíssimo. Eu venho centralizando a peça onde eu quero que ela fique. Então, a minha eu vou deixar aí com o final da tampa aqui em cima, vou alinhar ela e vou colar justamente onde ficou a carreira do ponto baixo, que eu fiz a união entre a tampa e a mochila. Assim, eu posso utilizar a mesma costura. E nesse caso, eu vou utilizar o ponto baixíssimo para ficar um acabamento de costura mesmo. Faço esse processo por toda a peça, sempre alinhando o ponto da peça com o ponto de trás do crochê para que o acabamento fique todo alinhado e não fique torto, tá? Tendo a mesma matemática de que cada ponto segue um ponto e a gente não colocar 2 pontos no mesmo ponto, um ponto no mesmo ponto de trás que a gente já utilizou no outro. Feito essa união, eu corto a linha e arremato ela para trás, dando um acabamento na minha peça, tá?
Agora, a gente vai unir a outra ponta da nossa alça. Eu escolhi grudar ela, unir ela com a lateral da minha mochila. Acho que o acabamento vai ficar melhor. Vou fazer o mesmo processo. Vou unir ela com um ponto baixíssimo. E nisso eu venho pegando no ponto baixo da alça com o ponto da minha mochila e fazendo um ponto baixíssimo aí para ficar um acabamento de costura. Como se eu tivesse vindo com uma máquina e feito a costura. Esse é o acabamento que vai ficar no final. Então, eu particularmente adoro. Finalizado, corto a linha e vou arrematar ela. Assim, já colei a minha primeira alça da minha mochila, tá? Agora, vou mostrar pra vocês como que fica finalizado a alça na mochila e vou colar a minha outra. Finalizada a minha mochila, já colei as minhas 2 alças e o puxador, e esse é o resultado da minha mochilinha que vocês montaram junto comigo, e eu adorei porque tá todo mundo apaixonado por ela.